Fala galera! E aí, vamos começar mais uma aula. Hoje vai ser sobre neutralização. Vamos lá, o que é neutralização? Neutralização é todo o processo em que eu uso uma cor para quebrar uma outra cor indesejada, tá? Então, dentro da neutralização, eu vejo que o pessoal confunde muito com a despigmentação e com a camuflagem. Então, eu vou dar esses parâmetros aqui primeiro, tá? A despigmentação é quando eu tenho um pigmento indesejado e eu vou retirar, eu vou despigmentar aquele pigmento indesejado. Isso eu chamo de despigmentação. A camuflagem é quando eu tenho um pigmento indesejado e vou utilizar um pigmento tom de pele para passar ali em cima e dar uma camuflada, como se eu estivesse passando uma base em cima de uma micro que está indesejada. E a neutralização é quando eu uso uma cor mesmo, um pigmento com cor, para neutralizar, quebrar uma cor indesejada. E como que isso funciona? Todo mundo já viu máscara colorida para passar no cabelo, de quem é loira, né? Então a loirinha tá lá com o cabelo meio amareladinho e tudo mais. Qual é a máscara que se usa quando tem um cabelo amarelado, alaranjado? A máscara, ela vai ser ou roxa ou azul, certo? Ou é roxa ou é azul. Por quê? Porque as cores opostas na estrela de Ozald são as cores que se neutralizam. E isso aqui é a base da neutralização. Então, ó, o que vai neutralizar o azul é o laranja e o que neutraliza o laranja é o azul. O que vai neutralizar o roxo é o amarelo, o que vai neutralizar o amarelo é o roxo. E aqui também, o que neutraliza o vermelho é o verde e o que neutraliza o verde é o vermelho. Eu vou explicar um pouquinho como isso funciona na vida e depois eu vou aplicar para a colorimetria do pigmento, tá? Eu falei do cabelo e vou falar da maquiagem. Vocês já viram, às vezes, tem aqueles corretivos coloridos, a pessoa tá com uma olheira roxa. Ah, você vai usar um corretivo colorido para uma olheira roxa. Qual é a cor do corretivo que você vai utilizar? O contrário do roxo é o amarelo, então é a cor que neutraliza. Então se usa um corretivo amarelo. Por que disso? Porque o centro da estrela é o neutro, tá? Então o neutro é como se eu tivesse, ontem eu comentei disso, acho que foi ontem, uma balancinha aqui, ó. Já viu aquelas balanças antigas? Que a gente vai colocando peso de um lado, ela vai pesando para um lado. A gente vai colocando peso para o outro, ela vai pesando para o outro. E fica ali aquela coisa, né? Aquela balancinha. Quando esses pesos estão equilibrados, por exemplo, eu coloquei 1 kg de um lado e 1 kg do outro, a minha balancinha vai ficar exatamente no mesmo lugar, tá? Agora, se eu coloco 2 kg de cá, ela vai ficar mais pesada aqui do lado dos 2 kg, eu tenho mais peso de cá do que de cá. E é a mesma coisa na neutralização de cores, tá? Vamos falar que eu tenho uma sobrancelha neutra, que tá marrom, que tá bonito. E a balancinha, ó, tá certinho. Só que com o passar do tempo, essa sobrancelha pode começar, por exemplo, a ficar avermelhada. E essa balancinha, ó, tem muito vermelho e pouco. Qual é a cor que tá contra o vermelho? O verde. Então é como se tivesse uma balancinha de vermelho e verde para manter a cor certinha, equilibrada. Se tem muito vermelho, tá faltando verde. Aí eu venho aqui na neutralização, coloco o verde para voltar a minha balancinha pro lugar e ficar os dois com o mesmo peso. Basicamente é isso. E é assim que funciona a neutralização na micro, tá? Em uma pele fria, utilizei marrom café mais uma gota de castanho intermediário. Você acha que corre o risco de ficar azul? Gente, quando eu falo de uma pele fria e que eu tô esquentando o pigmento, eu preciso saber quão fria é essa pele e quantas gotas de cada coisa você colocou. Por exemplo, se eu coloco uma de marrom café para uma de castanho intermediário, é bastante de castanho intermediário, né? Então vai ter bastante pigmento quente ali. Agora, se eu coloco 10 de marrom café para uma de castanho intermediário, tem muito mais pigmento frio do que pigmento quente. Então, ó, vai depender da quantidade de pigmento que você colocou, igual eu comentei. Agora, um intermediário consegue neutralizar um pouquinho, quebrar um pouquinho da frieza do marrom café? Sim, porque ele já é um pigmento aquecido. Então eu juntei um pigmento frio com um pigmento quente e aí eu vou ter um melhor equilíbrio dessas cores ali. Se vem uma cliente com uma micropigmentação antiga, né? Eu faço o procedimento comum ou preciso neutralizar o que já tem? Ótima pergunta. Como que eu sei se eu preciso ou não neutralizar o que essa cliente já tem, né? Se eu vou precisar neutralizar.
É muito simples, vai depender da cor que está. Sempre vou neutralizar se houver uma alternância de cor dessa sobrancelha. Então chegou pra mim uma micro antiga, uma micro que não foi eu que fiz, ou até mesmo que foi eu que fiz, tanto faz. Chegou pra mim, ela tá marrom? Não preciso neutralizar. Marrom é a cor que eu quero, cor de sobrancelha, né? Então eu vou melhorar dentro do que eu posso ali e repor coloração ali. Agora, se ela está puxando para qualquer cor que não seja o marrom, tá vermelho, rosa, azul, roxo, laranja, verde. Se a micro não está castanha, aí a gente vai ter sim que entrar com a neutralização, tá? Uma dúvida que o pessoal tem muito é que olhando na estrela ali, por exemplo, o que neutraliza o vermelho é o verde. Tássia, eu preciso usar o verde puro? Eu preciso comprar realmente o pigmento verde? Não, eu posso usar algum pigmento de base verde, que aí eu consigo estar quebrando aquilo ali. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. O pigmento da Iron, o Blonde, dá pra ver que ele tem um fundo bem esverdeadinho. Então esse pigmento, ele tem o fundo verde. Eu consigo misturar o Blonde com algum outro pigmento para eu conseguir uma cor legal. Só que, lembrando que se eu tenho uma micro avermelhada, eu tenho excesso de cor quente. Então eu tenho que colocar não só o verde, mas se eu for misturar o verde com alguma cor, eu tenho que usar uma cor fria. Eu não posso usar cor quente, porque eu estou esquentando o pigmento. Por exemplo, eu tenho uma micro que é escura, mas está vermelha. E eu vou usar o Blonde da Iron, que tem verde, mas ele é um pigmento claro, como a gente vê aqui. E eu quero misturar ele com algum outro pigmento. Eu posso misturar ele, por exemplo, com algum outro pigmento de fundo frio. Se eu misturar ele com algum outro pigmento de fundo quente, eu estou esquentando o pigmento e não vou estar neutralizando esse vermelho. Então, o básico é isso. Se eu tenho excesso de cor quente, eu uso cor fria. Se eu tenho excesso de cor fria, eu uso cor quente. Mas o ideal é que eu vá exatamente pelo contrário aqui da estrela de Oswald para eu conseguir realmente uma neutralização efetiva, tá? Fios esfumados com cor fantasia. Neutraliza com fios? Gente, não. Se tá expandido, não tem como neutralizar com fios. Aí você vai ter que fazer uma shadow, tá? O que fazer quando a sobrancelha está marrom esverdeado, meio cinza? Primeiro é entender qual é realmente a cor dessa sobrancelha. Se tá verde ou se tá cinza. São cores diferentes. Ai, tudo é frio. Legal, mas o ideal é a gente realmente entender qual é a real cor que tá aquilo ali. Avaliar, beleza? Avaliou. Tá marrom verde, né? O que vai neutralizar o verde é o vermelho. Então eu posso usar qualquer pigmento de fundo mais avermelhado para quebrar aquilo ali. Depende se vai usar o pigmento puro ou não, tá? Eu falei que eu posso usar, por exemplo, no caso de uma sobrancelha vermelha, eu posso misturar o Blonde com alguma cor. Posso. Mas, ó, depende da cor que tá. Se tiver uma cor muito fantasia, para qualquer uma das cores, vermelho, verde e tudo mais, o ideal é que eu use a cor pura. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui pra vocês. Todo mundo já viu uma sobrancelha azul ou acinzentada, né? Ficaria aqui. A cor que quebra o cinza é o laranja. Então, aí tá, eu uso um pigmento quente com fundo laranja ou eu uso somente o laranja? Vai depender. Se tiver muito azulado, você tem que usar somente o laranja. E dependendo da quantidade de azul que tem ali, você vai fazer o procedimento somente com laranja. Só. Passar só laranja ali em cima, pra gente quebrar aquela cor. Quando eu quero quebrar uma cor indesejada, eu não necessariamente estou escurecendo essa sobrancelha. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Vamos dizer que eu tenho cabelo loiro platinadíssimo, branco. Mas o meu loiro platinadíssimo, ele está amarelado. Aí eu vou lá, vou comprar uma máscara roxa para neutralizar esse amarelo. O meu cabelo vai continuar branco, não vai? Só vai quebrar o amarelo. Então, quando eu uso uma cor pura para neutralizar outra cor, eu não estou escurecendo essa sobrancelha, nem esse cabelo, nem nada. Eu estou somente quebrando a cor indesejada. Por que eu tô falando isso? Às vezes tem uma micro. Vamos usar a minha aqui de exemplo, por exemplo. Vamos falar da minha. Vamos falar que a minha sobrancelha chegou e que ela clareou um pouco, mas ela tá um pouco acinzentada. Vamos colocar assim. Se eu usar só laranja, eu vou quebrar o acinzentado, mas eu não vou escurecer esse tom, porque aí, quando eu uso a cor pura, eu estou somente quebrando a cor indesejada, que no caso seria o cinza, então eu iria neutralizar somente com laranja, mas ia continuar dessa cor.
Se eu quero escurecer essa sobrancelha e também neutralizar a cor indesejada, aí eu vou ter que usar o laranja, mas eu vou ter que colocar algum pigmento de cor junto com uma cor, por exemplo, um marrom café da vida ou alguma outra cor mais escura para eu conseguir jogar ali. Posso jogar tudo no mesmo batoque, fazer uma mistura e colocar? Não costumo aconselhar, mas pode. Se tiver levemente puxando para alguma cor, pode sim. Só que se tiver uma cor mais fantasia mesmo, o ideal é fazer primeiro somente com a cor pura, por exemplo, com laranja, e ver aquilo ali, a necessidade de colocar, às vezes na mesma sessão, às vezes em uma nova sessão, o pigmento com realmente a cor desejada. Que aí a gente iria para os castanhos. Deu para pegar a ideia? Outra coisa que o pessoal pergunta bastante é em relação às sobrancelhas bicolor, né? Tem duas cores na sobrancelha. Caiu uma folha aqui. Gente, sobrancelha com duas cores, vamos lá. Vamos entender primeiro um conceito que muita gente não entende, que é o erro de profundidade, ou saturação de pigmento, ou erro de colorimetria. Essa parte que eu vou falar aqui vai abrir a cabecinha de muita gente, então prestem bastante atenção. Dê bastante like nessa live pra gente passar ela pra frente, porque os conhecimentos aqui vão ser top. Ó, quando eu tenho uma sobrancelha cinza, eu tenho vários fatores, vários motivos para aquela sobrancelha poder ter ficado cinza, tá? Eu tenho inúmeros motivos, eu vou citar alguns aqui. Primeiro, colorimetria, deu uma travada. Colorimetria indevida. Quando eu tenho algum excesso de pigmento frio e eu vou juntar com uma pele com um fundinho ali mais fria, eu posso sim ter um excesso de cor fria e ficar um pouquinho mais cinza, né? O cinza na estrela, a gente vê ele aqui, tá? No azul. Então, o que neutraliza ele seria o laranja. Só que nós temos aí alguns parâmetros de sobrancelha cinza que não dá para neutralizar com laranja. Não dá para neutralizar com laranja. Nós temos alguns motivos para isso. Então, calma, presta bastante atenção nisso aqui. Se eu tenho uma sobrancelha cinza, ela pode estar cinza por erro de colorimetria, ela pode estar cinza por degradação de pigmento na pele, o pigmento vai degradando e a cor vai acinzentando, ou existem outros dois motivos que, independente de colocar 1000 gramas de laranja, não vai neutralizar o acinzentado. E quais são esses fatores? Se eu tenho uma sobrancelha cinza por erro de profundidade ou por erro de saturação de pigmento, tem muito pigmento ali, eu não consigo neutralizar a sobrancelha. Nesses casos, é somente despigmentação, de preferência a laser. Presta bastante atenção nisso aqui, porque eu já vou falar como é que vai saber desse erro. Quando eu tenho erro de profundidade, por que eu vejo a sobrancelha escura? Por que eu vejo ela cinza e expandida? Todo erro de profundidade, você vai ver o pigmento expandido e cinza. Expandido e cinza, expandido e cinza. Ponto. É o que você vai ver. Quando eu faço uma micro, vamos pegar e falar que isso aqui é a minha pele, tá? Que aqui é a minha pele. Eu tenho que colocar o pigmento aqui. E essa luz, a iluminação que a gente tá vendo aqui, ó, tanto do sol, tanto a iluminação artificial, ela tem que bater lá nesse pigmento e o pigmento vai refletir essa luz pro meu olho e eu vou conseguir enxergar esse pigmento ali. Então vamos falar que eu tenho um pigmento cor rosa, tá? Como que eu vou ver um pigmento cor rosa? A luz, todas as cores vão incidir naquele pigmento cor rosa, ele absorve todas as cores e reflete pro meu olho a cor rosa. É assim que eu, Tássia, consigo ver a cor rosa. É assim que todo mundo consegue ver a cor rosa, qualquer cor. A luz incide naquela cor e aquilo ali joga aquela cor pro meu olho. Então, por exemplo, aqui, ó. Como que eu consigo ver esse alaranjado aqui? Esse pigmento aqui, que tem essa cor, ele recebeu iluminação, ele recebeu raios luminosos aqui de todas as cores. Tem verde, tem azul, tem roxo, tem vermelho, tem laranja. Só que ele tem maior composição de laranja e esse laranja, ele reflete no meu olho. Então, é assim que eu vejo a cor laranja. Vamos falar desse pigmento aqui. Peguei esse pigmento aqui laranja, coloquei na camada correta dentro da minha pele. Essa cor, essa luz vai bater lá,
vai refletir no meu olho e eu vou ver a cor laranja, certo? É assim que eu vejo as cores, beleza? Todo mundo vê as cores assim, tá? Agora, se eu coloco esse pigmento muito fundo nessa pele, eu não vou ver laranja. Por quê? Porque a luz vai bater lá no pigmento laranja que tá aqui, mas na hora de voltar tá muito fundo e essa iluminação, esse raio luminoso, ele se perde. E aí ele não volta legal pro meu olho. Quando eu não enxergo bem, essa luz não volta certinha pro meu olho, a cor que o meu olho, que o meu cérebro entende que aquilo ali tem é cinza, é azulado, é aquele azul marinho acinzentado. É por isso que erro de profundidade, quando tá muito fundo, a gente vê cinza. Então, se tem um erro de profundidade, não é caso de neutralização. É por isso que erro de profundidade não se neutraliza, porque tá muito profundo. Independente se o pigmento é laranja, azul, verde, rosa, roxo, você vai ver ele azul marinho, cinza, porque tá muito profundo e a luz se perde. Um outro motivo pra gente não conseguir neutralizar também, um outro fator que a gente não consegue neutralizar, é saturação de cor. Não sei se vocês já viram aquelas micros muito antigas que a pessoa ficou refazendo muitas vezes, quer dizer que tem muita cor ali. O que é saturação? Saturação é quantidade de cor. Então, se eu pego um quadradinho aqui de 1 centímetro quadrado e faço 3 pontinhos de cor dentro dele, e eu pego outro quadradinho do mesmo tamanho, de 1 centímetro quadrado, e faço 10 quadradinhos de cor dentro dele, o que tem 10 quadradinhos é mais saturado de cor do que o que tem só 3 quadradinhos de cor, 3 pontinhos de cor. Isso é saturação, tá? Então isso é saturação. Não adianta eu falar assim, saturação eu aprendi que é passar ali o pigmento. A gente também chama de saturação, mas o conceito de saturação é esse. Quanto maior quantidade de cor eu tenho dentro de de um mesmo tamanho, aí eu vou ter algo mais ou menos saturado. Se eu coloquei nessa pele muito pigmento, é uma micro muito antiga, e foi se depositando pigmento em cima de pigmento ali, essa micro vai tender a ficar acinzentada. Por quê? Mesma ideia do erro de profundidade. Quando a luz bate, ela não consegue refletir para o meu olho. Independente da cor que tá ali, a cor que o meu olho vai ver, né, que os meus cones e bastonetes vão captar daquela cor, é o cinza. Essa sobrancelha vai ficar acinzentada, vai ficar expandida e aí não tem como neutralizar, tá? Eu vou conseguir neutralizar uma sobrancelha azul quando for com laranja, somente quando for colorimetria indevida ou degradação de pigmento inorgânico, orgânico. E como que eu vou saber disso, que é a pergunta que não quer calar? Quando eu tenho erro de profundidade, o pigmento fica cinza e expande no primeiro mês. Deu nem um mês, menos de um mês, você já vê a expansão de pigmento, aquela sombra no fundo e o acinzentamento daquilo ali. Aí é erro de profundidade, não tem o que fazer. Aquelas manchas no fundo ali da micro, tá? É no primeiro mês. Aí você vai perguntar pro seu cliente, olha, em quanto tempo ficou cinza? Vai te falar. Ficou cinza já, nossa, na primeira vez já não gostei. Possivelmente erro de profundidade. Quando é só colorimetria, pode ficar cinza no primeiro mês, mas não há expansão de pigmento. Então o fio tá fininho, mas não expandiu, só tá um pouquinho acinzentado, possivelmente colorimetria indevida. Se expandiu e ficou cinza, os dois, erro de profundidade. E saturação, muito pigmento ali, é quando eu tenho muitos procedimentos, um em cima do outro, de muitos anos, feitos indevidamente e tudo mais, e aí eu vou ter a saturação errada. Outro fator que eu consigo também neutralizar a sobrancelha azul com laranja é quando eu tenho uma degradação natural de pigmento. Aí a cliente vai falar assim, Tássia, eu fiz a micro tem 1 ano, e aí foi ficando cinza com o tempo. Foi passando o tempo e foi ficando um pouco mais acinzentado. Não ficou cinza no primeiro mês, não. Aí, com certeza, degradação de pigmento você consegue neutralizar com laranja. Então, o macete é a expansão de pigmento. Expandiu e ficou cinza já no primeiro mês, você errou a profundidade. Geralmente, gente, quando se tem erro de profundidade, é somente despigmentação a laser. Não tem como fazer
nem a ácida não dá tão certo e tal, porque é meio que não alcança aquele pigmento tá muito fundo. Tem uma cliente com um pouco mais de 1 ano, a dela tá meio azul. Aí você tem que perguntar pra ela, em quanto tempo ficou azul? Se foi em 1 mês, se ela foi ficando mais azulada e tudo mais. E sobrancelha verde? Sobrancelha verde, o contrário do verde na estrela é o vermelho. Então é a cor vermelha que vai neutralizar esse verde. Lembra no início dessa live que eu falei que basicamente se eu tenho um excesso de pigmento quente, eu uso um pigmento frio para neutralizar. E vice-versa. Eu tenho um excesso de pigmento frio, eu uso um pigmento quente para neutralizar. E vice-versa. Agora, eu posso usar o vermelho puro ou misturado. Vai depender da cor que está aquele procedimento ali. Se aquela cor tiver muito fantasia, aí eu não vou conseguir neutralizar tudo de uma vez, tá? Na verdade, gente, se tiver muito fantasia, a cor muito colorido errado, muito puxado para um tom só, tipo azul, muito verde ou muito roxo, enfim, eu prefiro despigmentar primeiro para depois a gente neutralizar, tá? Quando a cor vai clareando sem mudar de cor, no retoque posso usar o mesmo pigmento? Pode. Vai daquela questão que eu falei aqui no início da live. Se o pigmento tá castanho, não tem por que eu neutralizar nada. Eu vou usar um marrom normal que eu já usaria ali. Agora, se está puxando para alguma cor indesejada, vermelho, rosa, verde, azul, roxo, laranja, aí eu vou ter que neutralizar, senão não vai ficar legal. Como que eu neutralizo? Passando exatamente por cima do fio. Isso, exatamente. Pensa comigo assim, se eu tenho aqui, eu tenho aqui um fio aqui, e aqui eu tenho um espaço com pele atrás. Se eu quero neutralizar esse fio, eu tenho que passar exatamente em cima desse fio, né? Se eu quero neutralizar esse, eu passo exatamente em cima aqui. Então eu vou neutralizar passando a cor que eu quero, desejada ali, para neutralizar exatamente aonde já tem pigmento. Se eu passo de fora, não é uma neutralização mais. Shadow ajuda na neutralização? Essa pergunta é incrivelmente boa. Eu sempre vou usar a Shadow quando eu quiser neutralizar e tiver expandido. Se tiver os fios fininhos, eu não uso Shadow, eu posso usar fio a fio neutralizando. Mas essa não é a nossa realidade, né? A maioria tá expandido. Aí a Shadow vai me ajudar muito pra neutralizar. Mas não é algo necessário, tá? Às vezes dá pra neutralizar com a fio a fio mesmo. Se uma sobrancelha estiver vermelha, eu neutralizo com verde e posso passar o castanho escuro? Aí você vai avaliar o fundo de cor do castanho escuro que você está usando. Se for um castanho escuro de fundo frio, o verde também é frio, você vai ter um pigmento frio para neutralizar esse excesso de pigmento quente que é o vermelho. Aí tudo bem. Agora, se for um castanho escuro de fundo quente, aí você não vai poder utilizar. Então vai depender da marca e de qual real castanho escuro que você vai usar. A Shadow, posso fazer sem neutralizar? Gente, a neutralização ela vai ser necessária independente se é Shadow, se é fios com Shadow, independente disso, tá? Primeiro a gente olha a cor. Se tem uma cor errada, eu tenho que neutralizar. Não tem como, eu tenho que neutralizar. Se a cor tá indevida, se tá colorido, né, puxando para uma sobrancelha colorida, tem que neutralizar. Independente se vai ser em Shadow, independente se vai ser em fios, independente se vai ser Shadow Line. Agora, posso fazer Shadow sem neutralizar? Tanto faz. Se tiver marrom, não precisa neutralizar. Agora, se estiver puxando para alguma outra cor, você precisa neutralizar. Independente se vai ser Shadow, se vai ser fios, independe disso, tá? A neutralização, ela se faz necessária toda vez que um pigmento está colorido e que ele está indesejado ali, tá bom? Pode neutralizar e fazer a Shadow no mesmo dia? Depende da cor que vai estar essa sobrancelha. Deixa eu fazer um exemplo aqui do negócio dos 2 batoques. Vamos falar do colorindo. Tem aqui uma sobrancelha e essa manchinha que eu fiz aqui no centro, ó, tá vermelha, exemplo, tá? E o resto aqui tá claro, mas não tá vermelho, tá numa cor normal. Eu vou usar 2 batoques diferentes. Eu vou usar uma cor para fazer uma shadow só aqui, onde tá vermelho, e alguma outra cor para neutralizar essa outra parte, ou só para pigmentar essa outra parte aqui. É nesses casos de dupla cor que eu vou usar 2 batoques diferentes, tá? É assim que funciona. Agora, pode fazer a shadow com a cor no mesmo dia? Vai depender. Depende da cor que tá. Se tiver muito fantasia, aí não dá pra fazer no mesmo dia, tá? Aí você vai ter que fazer um tanto hoje,
usar somente a cor pura, por exemplo, laranja, para neutralizar. E aí vai esperar os 30 dias, vai esperar cicatrizar. Aquela pessoa vai voltar para fazer com você de novo. E aí você vai avaliando aquilo ali de acordo com as sessões. Não é toda sobrancelha colorida que a gente consegue fazer tudo em um dia só. Vai depender, tá? Existem marcas com a mesma cor, mas sendo fria ou quente? Existe. Então, por exemplo, existe uma marca, por exemplo, aí. A Iron tem um blonde, que tem um fundo de uma cor, e a RB tem um blonde, por exemplo, que tem fundo de outra cor. Então, o nome do pigmento, ele não diz nada sobre ele. As marcas vão usar, por exemplo, castanho claro. Não quer dizer que todo castanho claro tem o mesmo fundo de cor. Acabei de lembrar aqui, o castanho claro da Iron, ele é de fundo quente. O castanho claro da MAG é de fundo frio. Então, só falar a cor castanho claro, eu já sei se é algo? Não, vai depender da marca. Aí vocês têm que abrir o pigmento de vocês pra entender e avaliar direitinho qual é o fundo de cor do seu pigmento, tá? Posso fazer sombra com dermógrafo, depois fios em cima, fica bonito? Sempre que você for fazer uma shadow line, eu prefiro fazer os fios primeiro. Porque aí você corta ali e você não faz shadow onde você já cortou. Agora, se você faz tudo de shadow e depois tenta fazer os fios, você vai fazer os fios num lugar que você já colocou pigmento e que você já cortou. Então, muito possivelmente, você pode ter uma implementação muito grande de pigmento ali, ter uma saturação, ou até mesmo cortar demais aquela área, ter um erro de profundidade. Então, sempre que for fazer fios de shadow, eu indico fazer os fios antes para depois fazer a shadow. O jambo é quente porque já vem aquecido? Sim, o jambo é quente porque já vem aquecido. Para deixar ela na cor marrom com pigmento da Iron, que cor poderia usar? Cris, aí vai depender. Não é só olhar a cor do pigmento. A gente tem que olhar o tom da pele e o fundo de cor do pigmento. Eu tenho um marrom que pode ser quente, eu tenho um marrom que pode ser neutro, eu tenho um marrom que pode ser frio. Então vai depender para que eu quero usar esse marrom, qual é o tom do marrom e qual é a pele que eu vou colocar esse marrom. Posso fazer fios e logo em seguida fazer shadow? Pode. O que eu falei é que você não pode fazer a shadow primeiro, antes dos fios. Primeiro faz os fios e logo em seguida faz a shadow. Não faz a shadow primeiro, faz os fios primeiro, é isso que eu estou falando, tá? Posso usar o avelã para neutralizar uma sobrancelha de pele escura que acinzentou? Pode. Mas a gente tem que avaliar se é erro de profundidade ou não, né? Aí tem aquelas perguntinhas que você vai fazer para sua cliente, para ela te falar se foi, em quanto tempo ficou cinza, deixa eu dar uma estaladinha nas costas, em quanto tempo ficou cinza, se foi ficando cinza com o tempo, ou se já ficou cinza no primeiro mês, se o pigmento expandiu ou não. Então essas perguntinhas elas têm que acontecer pra gente avaliar ali se pode ou não ser feita a neutralização. Porque lembra lá no início da live, não dá pra fazer neutralização se for erro de profundidade, tá? Existe pigmento pra pele fria e pele quente? Tecnicamente sim, porque vão existir pigmentos mais frios e pigmentos mais quentes. Então a gente tem que avaliar isso aí, tá? Pergunta do Eduardo. Na neutralização, o azul neutraliza o laranja, o verde o vermelho, como assim? Vou aplicar o pigmento puro direto? Depende. Depende da cor que está essa sobrancelha. Se tiver uma cor bem fantasia, você tem que utilizar somente o pigmento puro. Agora, se tiver uma cor clarinha, mas levemente puxada para outra cor, você não precisa usar especificamente o pigmento puro, não. Você pode usar uma mistura de pigmentos, que vai variar de, se eu tenho excesso de pigmento quente, tá avermelhado, tá rosado, eu vou usar um pigmento frio. E vice-versa, se tá com excesso de pigmento frio, eu vou usar um pigmento quente para valorizar ali. A pergunta da Muriel é muito boa também, ó. Não tem perigo de neutralizar o fio e expandir e fazer uma sombra laranja no fio? É por isso que a gente tem que passar exatamente em cima do fio, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um fio aqui e um fio aqui, eu tenho que fazer um fio em cima colorido, né? O laranja para neutralizar. Em cima aqui e aqui. Eu não posso fazer entre eles, porque se eu passo o laranja na pele crua aqui sem nenhum pigmento, ali vai ficar laranja. Então, quando eu trabalho com a neutralização, eu vou deixar esse pigmento ali exatamente em cima de onde tem pigmento, né? Sempre, gente, às vezes eu vou fazer uma neutralização, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui também é importante. Peraí. Vamos falar que eu tenho uma sobrancelha aqui.
Fiz um desenho horrível aqui pra vocês entenderem. Vamos falar como se a pessoa chegasse com isso aqui de sobrancelha no centro, ó, fininha. E eu vou engrossar essa sobrancelha. Isso aqui é muito importante, prestem atenção. Quando tá muito fininho e tá colorido, vamos falar que essa parte aqui tá azul, tá? E tem essas beiradinhas que eu quero engrossar. Eu vou usar aqui dentro, onde tá colorido, um batoque colorido para a cor específica, para neutralização. E eu não posso usar a mesma cor aqui onde eu vou engrossar, não. Aqui eu vou usar outra cor. Porque aqui onde eu vou engrossar não tem pigmento anterior para ser neutralizado. Então pode ser cor diferente, tá? Então aí nesses casos eu vou usar 2 batoques diferentes. Esse negócio de engrossar uma micro que tá colorida, isso aqui é muito sério. Se você usa a mesma cor para neutralizar aqui e engrossar, às vezes você pode ter um erro de colorimetria ali e ficar ruim, tá? Então, batoques diferentes. Sempre ter cuidado com a profundidade também. A micro existe uma profundidade ideal e é somente nessa profundidade ideal que você vai fazer esses fios, exatamente. Cor fantasia é qualquer cor que esteja muito colorido, que não esteja marrom. Então tá puxando pro verde, azul, roxo, rosa, laranja, amarelo, rosé, lilás, qualquer cor que não é o marrom, é uma cor fantasia, tá? Aí a gente vai neutralizar. Meu cabelo é uma cor fantasia. Imagina uma sobrancelha com essa cor aqui, a não ser que fosse uma ruiva natural, né? Mas imagina um pigmento dessa cor, vai estar extremamente inestético, vocês compreendem? Então, quando eu tenho uma cor que não é marrom, eu tenho uma cor fantasia que deve ser neutralizada. Como clarear uma sobrancelha que está bem escura? Essa pergunta é ótima, eu queria falar disso, tinha esquecido. Gente, tinta não clareia tinta. Da mesma forma que se eu jogar no meu cabelo, que é tinta, que é um vermelho, um loiro, vai pegar? Não vai, porque tinta não clareia tinta. E é a mesma coisa do pigmento para sobrancelha. Tinta não clareia tinta. Se eu estou com uma cor escura hoje, vamos falar a minha sobrancelha, vamos usar de exemplo. Eu tenho aqui um pigmento escuro. Se eu quiser clarear, se eu jogar aqui um castanho claro, vai clarear? Não vai. O escuro vai sobressair, porque tinta não clareia tinta. Quando eu quero neutralizar, clarear uma sobrancelha que tá escura, eu posso usar o amarelo puro. Cadê ele? Eu tenho ele aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar pra vocês. Eu posso usar o amarelo. Por quê? O amarelo, ele é a cor que vai clarear cores escuras. Ele não consegue uma despigmentação. Eu tô neutralizando pra quebrar visivelmente. Eu não tô exatamente clareando, mas visualmente eu vejo que tá clareando. É uma ilusão, assim, de ótica. A cor continua a mesma ali dentro, mas a gente consegue, sim, neutralizar usando o amarelo. Então, se eu tenho uma cor muito escura, eu posso usar o amarelo. Vai depender se essa cor escura está escura por erro de profundidade. Se eu tenho um erro de profundidade, esse pigmento vai ficar cinza, vai ficar escuro e vai ficar expandido. Nesses casos, eu não consigo neutralizar, eu não consigo clarear, a não ser que eu realmente despigmente essa sobrancelha, tá? E o laranja o que, gente? Isso, o amarelo sozinho. O amarelo na Iron, ele chama taupe, tá? Esse aqui, ó. Mas várias marcas têm esse amarelo puro. Chama taupe ou ocre, vai depender da marca. Aí é o amarelo, você consegue neutralizar cores escuras, tá bom? Como que neutraliza? Como se fosse uma shadow? Sim, pode ser como uma shadow, sim. Se for fios, você faz fios em cima dos fios. Se for shadow, você usa uma shadow de amarelo, ponto. Ah, e a sobrancelha não fica coloridona não, tá? Muita gente tem essa dúvida. Ah, eu tô fazendo uma neutralização, tô usando um amarelo puro ou laranja puro. Vai ficar laranja? Não necessariamente, tá? Pode puxar um pouquinho, mas geralmente não fica não. Então, a gente consegue quebrar a cor, mas como já tem cor ali, o laranja, ele só mistura ali junto, ele não fica laranja, sabe? E não fica... A pessoa não sai com a sobrancelha coloridona, não, tá? Muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão nas minhas orações diárias, vocês já sabem. Fiquem com Deus.